Oi, tudo Oi, bem? Tice, tudo bem? Bom receber Tudo você aqui no bem, Mercado e Companhia. Pensei que a gente tinha te perdido prazer. aqui. Não, tô aqui. Me fala uma coisa, com essa perspectiva de safra recorde de grãos nessa temporada, essa é uma boa opção para quem produz. Então eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Antes da gente falar dos pontos positivos do barter, eu queria que você explicasse para quem nos assiste, na verdade, de forma bem didática, como funciona na prática e se é uma operação bastante segura para o produtor rural. Bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o barter, ele é o quê? É uma operação que se caracteriza pela troca da produção agropecuária futura, parte da produção, né, por insumos necessários para o fomento da lavoura. Ou seja, quando nós estamos falando de barter, nós estamos falando de uma modalidade de financiamento. E qual é uma das maiores vantagens dessa operação? No barter, nós temos a possibilidade de mitigação dos riscos da variação do preço da commodity agrícola. Uma vez que o produtor trava a operação em barter, ele vai ter a certeza de que, para pagar aquela quantidade de insumos, ele vai entregar aquela quantidade de sacas, por exemplo, de soja, independente se depois essa soja for para mais ou para menos. Então, isso é interessante quando a gente pensa em mitigação de custo de produção. Tá certo. E me fala uma coisa, você falou que existem, né, duas modalidades de barter. Tem alguma que é mais utilizada pelo produtor? Sim, nós temos a modalidade física e a financeira. A física é a tradicional, que é essa troca pura e simplesmente do jeito que a gente está falando. Quando a gente tem a operação financeira, as empresas, as multinacionais, elas geralmente fazem um hedge, uma trava, para que o produtor também possa participar na alta. Ou seja, além de ter travado o custo de produção, ele ainda consegue ter um ganho na variação do preço. E por que, na sua opinião, o barter é uma oportunidade diante desse cenário de safra recorde? É interessante isso, porque o que acontece? Apesar da gente ter tido essa notícia, muito bem recebida, obviamente, a gente não pode esquecer que nós tivemos uma das safras mais caras da história. Então, quando a gente pensa em custo de produção dentro da porteira, nós não só pensamos no dia de hoje, nós pensamos no que foi gasto e no que será gasto. E a gente tem um grande volume de produção que ainda não foi comercializado. O que isso significa? Que será necessária uma quantidade muito maior, por exemplo, de soja, para pagar a conta, exceto para quem travou a sua produção em barter. E aí, pensando no futuro, que a gente sempre está trabalhando o futuro, a safra 23-24, ela já se anuncia, né, com um esperado risco de crédito muito atrelado aos efeitos da safra americana. Isso vai fazer? Vai empurrar os preços de Chicago, provavelmente, para baixo. Então, é importante o produtor, pelo menos, travar o custo de produção. Quando a gente fala em barter, a gente fala em custo de produção. Certo. Aqui eu não estou falando de lucro, né, de especulação do resto da produção agropecuária. Tá certo. Agora que a gente estava falando de todos os pontos positivos também, eu queria que você detalhasse, né, um pouco mais das vantagens dessa operação, mas também falasse um pouco dos riscos que a gente tem. A grande questão, que eu acredito, não é necessariamente atrelada à operação de barter, mas é atrelada à falta de governança e gestão dentro da porteira. Por quê? Porque quando a gente pensa que o barter ele é para travar custo de produção, o grande problema é quando o produtor ou produtora rural não tem uma governança, uma gestão para entender qual é o custo de produção dele, quanto ele precisa de volume, né? Quanto ele precisa travar de volume. Esse é um principal ponto. E o segundo ponto é entender que barter não é necessariamente a mesma coisa que fazer hedge da produção agropecuária. E muitos produtores, quando confundem esses conceitos e comprometem mais do que a capacidade deles de pagamento, acabam tendo alguns desconfortos durante o cumprimento da operação. Tá certo. Agora, para quem está nos assistindo e se interessou pelo barter, quais são as suas dicas, Tice? O produtor tem que estar com a documentação em dia, o que mais? O feijão com arroz bem feito, né? A documentação imobiliária rural
regularizada, em seu nome, cadastro ambiental rural perfeito. Não podemos esquecer do PRA, Programa de Regularização Ambiental. Ele foi prorrogado o prazo só para quem ainda não tinha aderido. Vamos pensar aí que no Mato Grosso a maioria das pessoas aderiram, então tem que correr atrás do PRA. Então, com a documentação correta, dá para fazer uma operação de barter, na verdade dá para fazer qualquer financiamento, e a gente tem que aproveitar as oportunidades do mercado. Com certeza, sempre. Obrigada, viu, Tícia, aqui pela aula que você deu aqui de barter, sempre muito didática, e até uma próxima. Até mais, foi um prazer. Prazer é nosso.